E o Mares eu deixo um cara super corajoso aí que tá vindo aí, né, sobre Mares e coragem. Cara, a gente está ótimo nos ganchos, né? O pessoal do Ponto aqui está trabalhando de maneira muito eficiente, porque agora a gente vai para mais uma entrevista. Agora a gente vai fazer uma entrevista com o Andrés. Ele já está aqui. Eu vou colocar o Andrés e daqui a pouco a gente volta o grupo todo, tá bom? Manda beijo, pessoal. Até daqui a pouco. Meu amigo Andrés, tudo bem? Como você está? Você está no mudo, Andrés. A frase mais ouvida nesse ano, não é? A frase mais ouvida do último ano e meio, praticamente. Exatamente. Estou aqui, então, muito feliz de estar aqui contigo, muito honrado pelo convite, muito preocupado com o que a gente pode falar sobre coragem que não tenha sido falado ao longo do dia, né? Tá aí o desafio para o nosso corajoso Andrés. Para quem não percebeu, o Andrés tem um sotaque um pouco diferente. Então, Andrés, eu vou pedir para você começar o nosso painel explicando da onde é o Andrés. Então, é uma pergunta bem difícil. Eu digo que eu sou brasileiro, nascido na Argentina, mas você não responde de onde eu sou. Eu não sou de algum lugar em particular, para te falar a verdade, né? Eu nasci na Argentina, vim para o Brasil em 94, depois de ter morado um tempo em Paris. Me apaixonei por esse país e em algum momento resolvi virar brasileiro. Então, eu sei que não dá para perceber pelo sotaque, como você disse, né? Com o passaporte brasileiro tirando também. Mas então, desde 94 estou aqui. E aí eu vivo um pouco aqui, um pouco na Argentina, e outro pouco em alguns lugares, inclusive no barco, né? Como você já antecipou. No meu barco, que nesse momento está em Durban. Durban é uma cidade que fica do lado do Índico da África, né? No sul da África, do lado de lá. Tá esperando que eu consiga voltar por conta da pandemia, né? Por conta da pandemia, estou afastado do meu barquinho. Mas é isso. Eu vivo em vários lugares, eu sou de vários lugares. Tem uma música que eu gosto muito, que não sou de aqui nem sou de allá. Eu não sou daqui, eu não sou de lá. Muito bem. Andrés, você está aqui no bloco do Coragem para Ser Autêntico e numa entrevista, obviamente, porque você foi escolhido aqui, eu sei, né? Eu sei por que eu te escolhi para fazer essa entrevista aqui no bloco dos Autênticos. Mas eu queria ouvir de você, o que é autenticidade para o Andrés e por que você acha que eu escolhi você? Porque eu não te falei isso ainda. Cara, autenticidade é uma palavra que eu ouço desde muito criança. Meu pai, que era artista plástico, era pintor, falava muito na autenticidade. E eu sempre entendi a autenticidade como essa busca do artista pelo caminho próprio. Ele falava, não adianta você imitar os outros. Você pintar como outro não serve, isso é artesanato, né? Não é arte, né? E eu depois fui entendendo que essa autenticidade que você pratica na arte, quando é artista, quando não é artesão, é aquilo mesmo que você faz com a vida, que é encontrar o caminho próprio, não seguir os dos outros, né? Então, desde tempos imemoriais tem a gente sabe de uma voz interna, né, que os gregos chamam o daemon, né, que você precisa aprender a escutar. E aí escutar essa voz, para falar dessa palavra que hoje foi tantas vezes citada, exige coragem. É mais fácil você seguir a via dos outros. Então, eu acho que a autenticidade é justamente isso, aprender a escutar essa voz, entender o que ela te fala e seguir o caminho que ela te indica. Muito bom. E, Andrés, acho que na tua jornada, né, você também, além de toda a pluralidade de locais, né, pelos quais você já passou, você também tem uma pluralidade na tua carreira, né? Então, você passou um tempo como executivo, tem uma história longa também, de muito sucesso com o Grupo Abril aqui no Brasil. Você também foi estudar muito, então eu sei que você também tem história na academia, com mestrado, escreveu um livro já, para o lado mais da filosofia, que não tem nada a ver com o teu lado como executivo. Hoje você é um empreendedor, e no meio disso tudo,
você se aventurou para desbravar o oceano num veleiro sozinho. E daí nisso tudo, de achar sua voz, né, isso que você está falando um pouco, e como que tua autenticidade te leva para ir para um veleiro sozinho, e o que você traz para a terra firme depois dessa jornada? Então, acho que isso aí talvez ajude a responder a pergunta que eu não respondi, que é por que você me convidou aqui. Porque o óbvio poderia ser porque eu cruzei o Atlântico sozinho e pretendo completar a volta ao mundo sozinho. Seria óbvio, mas acho que não é por isso, não. Então, no meu caso, cara, acho que a autenticidade, e o que essa voz me indica, que eu estou tentando, aprendendo a seguir, né? Está na pluralidade, na diversidade, no que pode ser taxado, talvez, de dispersão, né? Porque o que eu faço na vida? Como que eu não me defino como empreendedor, nem como filósofo ou escritor, estou lançando agora um livro semana que vem, nem como velejador, mas como as três coisas, e talvez não apenas. Então, acho que no meu caso, abraçar essa diversidade de interesses, essa pluralidade, e tentar encontrar complementações entre essas coisas seja o meu caminho para a autenticidade. Porque não faço nenhuma dessas coisas de maneira amadora, no sentido de que nenhuma é pouco importante, nenhuma fica para os finais de semana apenas. Cada uma delas... Eu fui fazer filosofia, comecei a fazer filosofia aos 40 anos, talvez, hoje estou com 57. Cara, eu não parei até não virar doutor, e, enfim, e me dedicar e participar em congressos internacionais, né? Não fiz modestamente o curso, eu abracei mesmo. E aí o velejar, que poderia ser também um hobby, não é um hobby, é uma vocação mesmo. Então, estou fazendo dar a volta ao mundo. E aí, você lá tem participado muito dessa jornada. O empreender também não foi pelo caminho fácil, foi ambicioso, uma ambição que não é... Não acho que eu não tenho ambição de virar milionário, né? Você sabe disso aí. Mas tenho ambição de criar uma empresa junto com pessoas que eu admiro, que eu respeito, que de alguma maneira eu amo, criar uma empresa que seja única e diferente. Então, também é uma ambição ali. Então, acho que talvez a coragem, talvez a justificativa para você me convidar tenha sido essa conjunção. Estou mais ou menos próximo da tua motivação, né? Talvez. Qual que foi o teu maior medo embarcando num veleiro sozinho? De verdade, você quer que eu responda isso? Sim. Então, eu já velejava sozinho fazia um tempo. Meu barco está comigo faz 22 anos. Já tinha velejado sozinho no sul, na Patagônia, entre o Brasil e a Argentina, mas nunca tinha cruzado um Atlântico, né? Que aí são palavras grandes, né? Significa, no mínimo, você estar 1 mês e meio sozinho e sem a possibilidade de você recorrer a alguém que te auxilie em caso... Enfim, a coisa banal, quebrou teu motor, você não tem como chamar alguém para te ajudar, né? O principal medo não são as tempestades, né? O principal medo foi ficar sozinho com Eu fiz essa travessia 4 anos depois do suicídio do meu filho. Eu estava em pleno processo de travessia do luto. E eu não sabia como ia ser, sabe, ficar no meio do mar sem possibilidade de falar, putz, vou descer no próximo ponto, vem me ajudar, vamos tomar um copo de cerveja, vamos tomar uma cerveja, ficar sozinho com aquilo. Mas eu fui procurar aquilo, eu fui entender o que ia acontecer comigo. Meu maior medo foi não conseguir lidar com isso. Boa. E você conseguiu lidar? Consegui. Atravessei o Atlântico e comecei a travessia do Índico e farei depois a do Pacífico. Consegui lidar e foi muito bom, porque eu acho que hoje foi falado sobre os medos também, né? Acho que os
esses medos. O medo, hoje foi dito, foi aquilo que te impede você fazer besteira, né, de alguma maneira. Às vezes você faz besteira e erra e tal, mas eu acho que era um medo que eu precisava encarar, porque, cara, podia ter dado muito errado, mas eu acho que hoje, entre as muitas definições de coragem, eu gostei de algumas, mas eu vou te falar a minha. A minha é você acreditar muito em alguma causa e acreditar muito em você. E entender que aquela causa vale o suficiente para você arriscar e acreditar que você pode dar conta. Então tem uma questão aí de fé, né? De crença mesmo. De escolha. Sim. Né? Sempre. Eu acho que quando você fala isso, né, de fé, de acreditar num caminho, me vem muito também uma das citações que saiu agora. Eu não vou tentar arriscar quem foi que falou, porque a gente já falou com bastante gente hoje, eu não quero ser injusto, mas a ideia de que o trapezista, né, quando ele larga um bastão e vai para o próximo, é um ato de fé, ele não tem a plena certeza na hora que ele está soltando um bastão que necessariamente ele vai chegar no outro, mas ele acredita que ele tem a força, ele, né, colocou o movimento na forma certa, ele tem a técnica, e ele vai chegar do outro lado, ele vai estar pronto para arrastar o outro bastão. E eu acho que quando você traz aqui os elementos um pouco do que você fala, né, quando você pegou mestrado, você entrou de cabeça, você não fez isso modestamente. Quando você foi velejar, isso não foi modestamente. Quando você empreende, também não. Eu acho que tem uma questão da autenticidade aqui, que eu acho que está muito relacionada à potência. Então, acho que a gente acredita tanto, e por isso que eu acho que a fé é importante, a gente acredita tanto que a gente vai com potência, a gente vai com tudo. E daí é que eu vejo, e daí talvez que não forçar aqui a questão do veleiro com você, a importância da gente saber para onde que a gente quer ir de verdade. Por mais que a gente erre no caminho, como você falou. Mas eu fico imaginando que potência é demais quando você vai para um veleiro. Também, né, não ter os medos. Eu imagino que é um pouco do que o Tia falou. Quando você não tem medo nenhum, não é coragem, né? Ou é ingenuidade ou você está um tanto alucinado. Então, acho que a coragem, não aquela coragem que freia, mas aquela coragem que te permite tomar as melhores decisões. Você consegue ver isso? Você sente que você traz isso? E como que você vê isso quando a gente está em grupo, né? Porque você fez um processo sozinho. Como que é isso quando a gente está em grupo? Perfeito. Aliás, essa questão... Fico um pouco preocupado quando as pessoas falam da coragem de cruzar um Atlântico. Porque, cara, eu velejo desde os 15 anos. Eu já velejei muito. É a quarta vez que eu cruzo o Atlântico. Não é... Então, eu sei... O trapecista, ele sabe que ele treinou para aquilo. Ele calculou, ele aprendeu, ele fez um processo. Ele não tá... Se eu for fazer o que ele faz, vou me espatifar e vou atestar que eu sou um idiota, porque eu não estou pronto para isso. Então, algumas coisas parecem exigir mais coragem do que outras, simplesmente porque você não as conhece suficientemente, né? Então, eu acho que hoje morar no Brasil exige muita coragem, né? Hoje exige coragem para lidar com pandemia, para lidar com um governo que não nos ajuda, para lidar com uma turma que acha que coragem é carregar armas, né? E não botar uma máscara, carregar arma para me proteger individualmente e não botar uma máscara para nos proteger coletivamente. Isso exige muita coragem. Hoje ser brasileiro exige muita coragem. E o que me preocupa na imagem da coragem ao veleiro, especialmente quando você faz isso de maneira... quando faz sozinho, né, navegando solitário, é justamente a imagem do herói solitário, que é uma imagem muito perigosa, que eu vejo muito presente nas discussões sobre liderança, né? Tem o líder visionário, o cara que viu a startup, viu aquela solução, e carrega aquilo. Eu não, enfim, acredito que tem gente que é assim, não é o meu caso, e eu acho que há uma coragem verdadeira, que é a coragem de você estar com os outros, de você fazer com os outros. Hoje foi falado bastante sobre vulnerabilidade também, né? Que é mais fácil você falar do que você praticar, essa exposição à vulnerabilidade. Então, eu acho que o que vem dessas experiências, algumas experiências você precisa viver sozinho. Quer dizer,
encarar com coragem, viver um grande amor. Encarar com coragem você assumir uma sexualidade que não é que a tradição familiar permitiria. Certas escolhas exigem uma decisão individual. Mas eu acho que é uma coragem de viver junto que talvez seja subvalorada, sabe? Acho que há uma coragem no se doar e deixar espaço, e essa vulnerabilidade ser transformada na possibilidade que o outro entre. Tem um filósofo que eu gosto muito, estava conversando agora com uma colega da empresa sobre o combate amoroso das ideias, né? Que é uma frase de um filósofo alemão, Karl Jaspers. O combate amoroso das ideias. Acho que exige muita coragem você se dispor a se abrir para esse combate amoroso das ideias. Colocar as tuas ideias no campo de uma batalha que não busca vencer o outro, que não busca matar, que busca construir o outro e se construir, sabe? Acho que talvez eu desvie um pouco da tua pergunta, né, Hilaris? Não, tá ótimo. O que eu quero aproveitar, assim, nesse caminho de... Né, você falou de não ser esse líder solitário, esse líder do grupo. Como que, pensando hoje que a gente está falando com muitas lideranças corajosas, ou que pelo menos estão aqui assistindo porque querem sair mais corajosas daqui, como que a gente se torna um líder corajoso, valorizando a nossa chama, mas sem apagar a chama do próximo e, pelo contrário, fortalecendo a autenticidade do coletivo? É que se você de verdade acreditar em você não apaga a chama do outro. Você se aquece, aumenta teu fogo com a chama do outro. Então, eu acho que não se abrir para escutar o outro é uma prova de covardia, não de coragem. Então, não acho que um líder... Hoje eu coloquei, em algum momento, você fez uma observação que eu gostei muito numa das conversas, não sei qual, sobre... e nem sei se acho que foi você, né? Sobre as perguntas, sobre perguntar, né? A capacidade de perguntar. Algumas das mentes mais brilhantes que eu conheço são de grandes perguntadores. Eu trabalhei com... Eu cito por exemplo, o Laurentino Gomes, o autor de alguns livros que venderam muito no Brasil. Cara, eu viajei junto com o Laurentino, fomos para a África do Sul, né? No momento que estava sendo negociada a venda de uma parte da Abril para um grupo sul-africano. Eu já tinha ido para a África do Sul, e eu conheci de novo a África do Sul porque fui com o Laurentino, que fazia umas perguntas incríveis, né? Ele tinha uma curiosidade, uma capacidade de ver perguntas. Você é um cara que faz umas perguntas maravilhosas, a tua mentoria são isso muito, né? Você pergunta, tem curiosidade, e isso significa que você se interessa de verdade pelo que há do outro lado, pelo que há no outro. Então, acho que esse é o caminho, uma curiosidade autêntica, que está sustentada por uma segurança naquilo que você... Quando você faz o teu caminho próprio, você não inveja. Isso aí também foi perguntado hoje, qual o benefício da autenticidade? Você não inveja mais. Porque quando você sabe que você está sendo autêntico, o caminho do outro é o caminho do outro, e você passa a admirar. E é a admiração que te leva a perguntar. Então, acho que eu falei que meu sonho, que de fato está acontecendo na Pixis, é poder trabalhar com pessoas que eu admiro muito, que sabem muito mais do que eu, que entendem mais das coisas. Isso aí me permite ser melhor. Né? E Andrés, a gente está caminhando já mais para o final da entrevista aqui, e a provocação que talvez eu tenha aqui é o seguinte, né? Tá todo mundo acompanhando e você tem uma super trajetória, né? Você já viveu em muitos países, você já viveu diferentes facetas do que pode ser uma carreira profissional, você já velejou sozinho, você já superou, como você mencionou aqui, né, está num processo contínuo de superação de um grande trauma pessoal. Ainda tem espaço, né? O Andrés de hoje ainda tem espaço para sentir medo, ser vulnerável? Se eu não tiver medo na hora que você vai me entrevistar, por exemplo, é ruim. Então, como eu te disse, estou lançando na semana que vem um livro, na sexta-feira, Cyberpopulismo, recomendo a todas as pessoas que estão vendo isso aqui. É uma tentativa de entrar em um diálogo, entrar em algumas rodadas de discussão, mas eu não sei se vai funcionar.
Eu estou lançando um livro que escrevi, levei uns 2 anos para escrever, um pouco filhote da minha tese de doutorado, junto com o que eu sei de comunicação, e tentando ajudar a pensar o Brasil de hoje. Eu tenho medo de que o meu livro seja banal. O dia que eu não tiver medo, porque eu morri, cara. Muito bom. Andrés, estou muito grato pela tua participação, pela tua abertura e generosidade de ter compartilhado tudo que você compartilhou com a gente. Eu vou puxar aqui já para a gente encerrar a entrevista, mas eu queria que nas tuas palavras finais, né, até porque você comentou no dia que você deixar de sentir medo, é porque morreu. Então, o medo a gente vai conviver para sempre. Eu queria que você terminasse totalmente palco seu aqui nesses últimos minutos, mas gostaria que talvez você colocasse um pouco para a gente aqui. O Andrés de hoje é mais corajoso que o Andrés mais jovem? Eu não tenho dúvida, porque talvez se eu fosse mais inconsciente, hoje sei dos riscos de viver, que coisas ruins acontecem, que essa potência que você falou não resolve tudo. Eu acho que precisa mais coragem quando você sabe que a coisa pode dar errado, sabe? Então, sim, não tenho dúvida. E acho que também uma coisa que você aprende quando você vence essas dificuldades, como você falou, supera traumas, enfim, resolve questões, você desenvolve essa potência, você fica mais potente. Então, uma outra vantagem da autenticidade é que você fica potente. E a tua potência te permite encarar coisas novas e gerar mais potência. Então, é um círculo virtuoso aí que vai fazendo você mais potente e mais corajoso, ou corajosa. Show. Andrés, muito obrigado. O pessoal está adorando aqui, estou vendo vários comentários aqui também de agradecimento por chegar aqui na reta final do dia com as suas palavras. Pessoal que está aqui acompanhando, o dia não acaba ainda agora, ainda temos mais coisas. Andrés, forte abraço pessoal da Pyxis. A gente vai seguir aqui com a programação. Muito obrigado, Lais. Obrigado para todo mundo da Orgânica, tá? E parabéns pelo evento. Obrigado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Sem palavras, mais uma vez. Os comentários estão respondendo, né? Bastante comentário. Os comentários estão respondendo. Fortes emoções, não? Terminando o dia. Assim, se era para vir do coração. Para resumir. Verdade. Todos os conceitos, todas as discussões, todas as trocas de coragem, assim, no cuidado, na fala, na troca, o combate amoroso das ideias. Eu estou com dificuldade de organizar tudo que ele falou para conseguir elencar aqui o que eu quero comentar do que ele trouxe. Porque, para mim, ele trouxe a história dele, e ele dividiu num ato de presente. Toma, gente. Vamos aqui trocar essas ideias. Andrés. Obrigada. Eu acho que a gente está chegando, a gente tem mais o Pedro para agora. Mas eu acho que a gente foi muito feliz, sem querer, não sei qual, na curadoria desse dia, né? Foram sempre conversas muito verdadeiras e abertas, cara. E foi muito lindo a conversa agora com ele. E eu acho que também sem querer, né? A gente também não fez de propósito. A gente está deixando a parte mais emocional e verdadeira, e essa história que a gente mais acredita, a história que vem do coração, para o final, né? Tá cada vez mais vindo do coração. As palavras, assim, foi muito lindo. Muito lindo de verdade. Vamos seguir? Vamos. Eu queria, antes de seguir, eu vou falar duas coisas de tudo que eu ouvi aqui, que, enfim, talvez seja chovendo molhado falar depois que Andrés falou, mas eu queria muito, quando ele fala do combate amoroso das ideias, eu lembro de quando a gente começou essa história de coragem, de quando a gente estava pensando como fortalecer aqui dentro para manter as pessoas no palco, do protagonismo, puxando outras pessoas para o protagonismo, a gente lendo a Brené Brown na Coragem para Liderar e pensando e vendo ali a coisa do... Na verdade, foi a gente criando, foi de onde nasceu a coisa do Hard Honest Talk, que são as conversas difíceis, mas necessárias.
E eu gostei dele colocar combate amoroso, porque é meio o nosso conceito de falar a verdade sem perder a amizade, que é muito de como a gente acredita, tanto nas relações com clientes ou entre a gente. Então, acho que isso é uma parte de coragem muito forte, né? Principalmente em se tratando de liderança ou nas relações de pares mesmo, mas no dia a dia do trabalho, principalmente se não tiver ali a conversa difícil que confronta ideias e não pessoas, né? Por isso o combate amoroso coube aqui como uma luva. Eu acho muito difícil de conseguir alguma coisa. E antes de eu anunciar nossa última atração, o último convidado da noite, eu vou falar só mais uma coisa, que quando ele diz que o dia que eu deixar de sentir medo é porque eu morri, isso diz muito sobre a coragem, né? Porque a coragem não é ausência de medo, é como a gente se relaciona com ele dentro de tudo. Então, é muito mais sobre trazer os medos, olhar para eles, enfim, no caso do Andrés, inclusive uma coragem de enfrentar o medo em sua completude, sozinho. Achei bem bonito dele dividir isso com a gente. Mas é isso, gente. Pensem aí como vocês se relacionam com o medo, porque não necessariamente ele é uma coisa ruim, né? Ele faz parte do processo, tal qual a coragem. A gente fala bastante aqui, só para completar, né, que o medo ele sempre faz parte, né? Seja o empreendedor, o intraempreendedor, a pessoa que vai buscar uma diversidade maior numa empresa, a pessoa que vai fazer uma coisa diferente, ou a coragem de ser autêntico, né? A vulnerabilidade, o medo faz parte. Eu acho que a grande diferença é se você domina o medo ou o medo te domina. E se você domina o medo, é você permitir a vulnerabilidade, é você estar próximo de se machucar, né? Seja numa relação amorosa, seja no emprego, né? Seja no empreendendo. E se o medo te domina, você investe nas armaduras que Brené Brown fala tão bem e sai atirando, dando porrada e reagindo, né? E não permitindo viver na vulnerabilidade e agir pelo coração e pela sua maior ambição, pela sua conquista, pelo que você ama, pela paixão, que tanto foi dito hoje aqui no grupo. Bora, Vanessa. Bom, é isso, Rony. O não ter medo é o desconectar de si mesmo, né? Mas vamos lá, senão a gente vai emendar aqui bastante. Não precisa olhar com essa cara. Olha o gancho, pega o gancho. Agora, gente, falando de jornadas corajosas, enfim, a gente... Quem vai falar agora é o Pedro Borges, o fundador e editor-chefe, o cofundador, na verdade, editor-chefe, do Alma Preta Jornalismo. E eu vou deixar ele contar para vocês as perspectivas de coragem e a jornada dele de coragem. Nosso último convidado, aproveitem, a gente volta depois do nosso encerramento. Bota o VT pela VT, produção. A coragem é algo que sempre fez parte da minha vida. Eu sou um jovem negro, criado em uma região periférica da cidade de São Paulo, em um país que é uma das nações que mais mata pessoas não brancas e mais mata jovens no mundo. A coragem também foi fundamental para a escolha da minha profissão. Quando eu entrei na minha universidade, na Unesp, apenas 3% dos estudantes se autodeclaravam como pretos ou pardos, ou seja, negros. Na nossa profissão, se você olhar para a própria televisão, você vai ver poucas pessoas como eu, com cabelo parecido como o meu. Mas isso não é restrito à televisão. Essa segregação, ela também acontece em todas as outras plataformas de mídia e de jornalismo. Quando eu entrei no curso, em nenhum momento, em nenhuma aula, jornalistas negros foram citados como exemplo. Então, por muito tempo e durante toda a minha carreira acadêmica, a coragem foi fundamental para que eu desse continuidade aos meus estudos e também aos meus trabalhos. A coragem também foi essencial no momento de criar a Alma Preta Jornalismo. Segundo pesquisa do Instituto Reuters, nenhum dos diretores e editores dos principais jornais e veículos de comunicação do Brasil são negros. Então, foi necessário muita coragem, muita audácia da nossa parte para construir um canal de comunicação e um canal de mídia negra. E quando eu digo nossa, é porque também a coragem, no nosso caso, ela não é uma coragem individual. Ela é sempre uma coragem e um projeto coletivo. Então foi uma coragem que foi muito necessária da minha parte,
a parte do Solon Neto, Vinícius Araújo e do Vinícius Martins, dos colegas que construíram comigo a Alma Preta Jornalismo. Mas essa coragem não parou em nós 4. Todas as demais pessoas que se somaram ao projeto da Alma Preta Jornalismo têm como característica fundamental a questão da coragem. Porque sem a coragem, nós não conseguiríamos passar por nenhuma dessas barreiras. A barreira de estar vivo, a barreira de se movimentar em um país como o nosso, a barreira de cursar, de querer estudar, de querer se formar ou aperfeiçoar em um país como o nosso. E também de trabalhar e de ousar fazer uma experiência de notícia, uma experiência de jornalismo que rompa com todos os padrões da comunicação e do jornalismo no nosso país. Um grupo de jovens negros organizados em torno da comunicação já é um desafiar e tanto ao status quo. Mas outras provas, outras situações do nosso dia a dia enquanto Alma Preta colocaram essa situação de uma maneira bastante evidente. Eu posso citar alguns exemplos em que a gente teve que peitar e bater de frente com o status quo e inclusive questioná-lo. Em uma situação nós fizemos uma reportagem que denunciava situações de violência em um presídio no interior de São Paulo. Como resposta, nós tivemos uma ameaça velada e direcionada por meio das famílias que passavam por aquela situação de violência desse diretor do presídio. Ele havia nos dito de que se a reportagem não saísse do ar, todas aquelas pessoas, inclusive nós, seríamos cobrados do lado de fora do presídio. Essa foi uma situação que exigiu muita coragem da nossa parte para que a gente caminhasse e fizesse essa denúncia às organizações da sociedade civil que acompanham violações de direitos humanos contra jornalistas e também a instituições públicas que de alguma maneira protegem cidadãos que fazem o trabalho como o nosso. A coragem também foi fundamental e é fundamental no momento em que a Alma Preta Jornalismo, de uma maneira muito corajosa, investiga todos os problemas e todas as situações feitas pela Fundação Cultural Palmares, hoje dirigida pelo seu presidente Sérgio Camargo. A Fundação Cultural Palmares, para além de uma série de posicionamentos muito complicados e contrários ao movimento social negro, ela tem também feito uma série de desmandos que vão no sentido contrário às propostas e aos encaminhamentos institucionais da Fundação Cultural Palmares. Por conta desse trabalho, eu fui agredido verbalmente e de uma maneira pública por meio das redes sociais do presidente da Fundação Cultural Palmares, que me atacou, me colocou como uma pessoa que defende bandidos, como uma pessoa segregacionista, como alguém que de uma maneira tem preconceito com relação a outras pessoas. Essa foi uma agressão que exigiu muita coragem da nossa equipe para que a gente continuasse trabalhando, para que a gente continuasse, inclusive, investigando a Fundação Cultural Palmares. Mais recentemente, uma situação exigiu também muita coragem da Alma Preta Jornalismo, quando nós denunciamos uma situação de racismo em que uma mulher passava na sua empresa e que por conta disso ela foi demitida. Essa mesma empresa que perseguiu uma mulher negra, que foi racista com ela, teve a audácia de não só nos processar, mas como processá-la também por denunciar a situação de racismo. Então, uma medida extrajudicial foi enviada a nós com o intuito de retirar essa reportagem do ar. Então nós tivemos também que fazer um trabalho muito grande com outros veículos de comunicação para que de alguma maneira a gente pudesse se proteger e pudesse enfrentar essa situação. Em 3 situações bastante distintas, a coragem foi muito fundamental para que a Alma Preta Jornalismo de alguma maneira questionasse e enfrentasse o status quo. A coragem também está bastante intrínseca à responsabilidade. Conforme a Alma Preta Jornalismo tem se desenvolvido, nós temos percebido como nós temos virado uma referência para as pessoas. Então, cada vez mais nós recebemos mensagens de estudantes de jornalismo, de pessoas das periferias que têm vontade de construir coletivos de comunicação ou sujeitos espalhados pelo país que de alguma maneira têm uma admiração pelo nosso trabalho. Quais são as grandes referências? Quais são as referências que a gente tem hoje de jornalistas negros? É muito verdade que hoje esse cenário é muito melhor do que era 10 anos atrás, mas isso não faz com que seja um cenário ideal. E a coragem tem sido cada vez mais necessária para nós. Conforme a Alma Preta Jornalismo vai amadurecendo e vai crescendo, as nossas investigações também têm se transformado em cada vez mais profundas. Nós temos investigado, nós temos denunciado situações cada vez mais delicadas, envolvendo pessoas cada vez mais importantes, grandes corporações, políticos com grande inserção e capilaridade
e poder nas cidades e no país. Isso tem exigido cada vez mais coragem da equipe da Alma Preta, porque a possibilidade do erro tem se tornado cada vez mais difícil para nós. Nós não podemos errar, o que tem exigido muita coragem da nossa equipe para continuar a trabalhar e continuar a desenvolver o seu trabalho. O jornalismo não pode se limitar, como grandes corporações acreditam, em ser um espelho da realidade e apenas investigar o funcionamento das grandes instituições. O jornalismo é fundamental porque sem o jornalismo nós não temos a possibilidade da informação. A informação é essencial para que nós consigamos mudar a sociedade, para que nós consigamos alterar a realidade. Nós precisamos de muita coragem para enfrentar um país que assassina pessoas da maneira como assassina, um país que é desigual como ele é. A coragem, então, tem sido cada vez mais importante, cada vez mais presente na sociedade e cada vez mais presente no trabalho cotidiano da Alma Preta Jornalismo. Mas esse sentimento, essa vontade, ela não é nova, tanto nesse coletivo quanto em pessoas como nós. Ela faz parte da realidade do povo negro no Brasil. Um povo que lutou pela sua liberdade, um povo que lutou por todos os seus direitos, sendo que nenhum deles foi entregado de bandeja. E nós vamos exercer essa nossa coragem para conseguir lutar pelo direito de informar e lutar pelo direito para que as pessoas vivam em uma sociedade mais justa, mais igualitária, com o direito à vida e com o direito à qualidade de vida. Tem até que respirar fundo para seguir aqui depois dessa rodada do Pedro. Eu não consigo começar comentando isso sem falar uma frase que, para quem é mais próximo de mim, sabe que eu falo bastante, mas a gente não sonha com aquilo que a gente não conhece. E hoje, quando a gente falou de coragem, uma das coisas que a gente falou muito foi ter um sonho, acreditar nesse sonho, buscar esse sonho com potência. E o Pedro traz um elemento que é fundamental e que não é só do ambiente do jornalismo, mas é que em alguns ambientes, para algumas pessoas, é difícil você sonhar, porque quando você chega, você se vê único e não de uma maneira muito positiva, né? Eu acho que uma das coisas que foi e que eu demorei para entender, né? Acho que também a Pri colocou um pouco disso. Às vezes a gente tem às vezes os nossos momentos de maior coragem a gente não está nem percebendo que é corajoso, mas quando eu olho para trás eu vejo que para mim teve muita coragem, e talvez em alguns momentos a coragem veio com um pouco de ingenuidade, quando eu saí, por exemplo, do ensino médio numa escola pública e fui estudar na USP. Quando eu saio da USP, vou trabalhar num banco e eu sou o único negro. E às vezes até hoje, né, vários clientes nossos, isso não é demérito de ninguém que está ocupando os locais, né? Não é demérito de ninguém que é não negro, está ocupando um lugar, isso é bom, isso é competente. Eu acho que eu tenho muita sorte na minha trajetória de ter cruzado muito mais pessoas boas do que ruins. Mas é muito difícil quando você olha lá e não parece que aquele lugar te pertence de alguma forma. E começar a se apoderar disso e começar a ter autoestima para isso, eu acho que foi o meu maior ato de coragem. Acho que tem uma frase do Mano Brown que marca muito a minha trajetória que tem a ver com isso. A questão, né, quando a gente discute meritocracia, para mim não está tão relacionado a ter oportunidades ou não, mas as pessoas de fato terem autoestima e sentirem que elas podem buscar as mesmas oportunidades. Eu acho que para mim isso é o que mais me toca, e por isso que eu acho que a minha questão da coragem foi começar a perceber essa questão de que em alguns momentos eu não preciso não errar. Acho que ele traz isso no final muito forte, falando assim, cara, a gente tem que ser, né, tem que estar tudo muito certo, a gente não pode errar, porque em alguns momentos aqui a gente falou, né, pô, no pior dos casos, se eu errasse aqui no meu empreendimento, eu ia voltar a morar com meus pais, eu ia, né, meu pai me ajudar, no máximo eu ia vender um carro. Quando a gente sai de situações como a minha, da história do Pedro, não é tão simples assim. Não errar tem uma consequência, às vezes, muito mais drástica. E olhar para isso e falar assim, cara, quando eu erro,
né, isso que ele falou, é coletivo. Quando eu tenho sucesso, eu sou a exceção. Mas quando eu fracasso, eu sou a regra do grupo que eu represento. Então, isso é muito pesado no sentido de coragem, eu me conecto muito. E eu levei muito tempo na minha trajetória para perceber isso e assumir a minha autenticidade racial, inclusive. Né, isso que eu falei, o Rony me perguntou. No banco, de alguma forma, eu não era mais negro. De alguma forma, eu me vestia, eu cortava meu cabelo bem baixinho, eu tirava minha barba. De alguma forma, eu deixei isso de lado em algum momento e me conectar com isso, assumir. E hoje, né, ter a felicidade de ter vocês como companheiros de jornada, pessoas com quem eu confio, com quem eu posso ser vulnerável, com quem eu posso errar. Então, eu sou muito grato pelo dia de hoje. Esse era o comentário que eu queria fazer do Pedro. E obrigado por me ajudarem, assim como minha família, minha esposa, que me deu um super apoio também para o dia de hoje, a poder ser mais corajoso e através de aceitar vulnerabilidades. Rony, queria que você comentasse, cara, o que mais tocou hoje do dia. Cara, muita coisa me tocou, muita coisa me pegou, assim, forte, e muita coisa reforçou, né? Eu acho que eu saio melhor hoje, com a consciência até melhor do que é coragem e do que a gente acredita, né? E o que eu queria aproveitar minha saída aqui é para agradecer a todo mundo que assistiu aqui, a todo mundo que fez essa história acontecer. Nós somos 4 aqui, mas foi uma turma enorme que fez isso aqui acontecer. E novamente, né? Foi um sonho. A gente teve essa ideia 25 dias atrás. Ninguém sabe, não conta para ninguém. Mas foi 25 dias atrás, cara, vamos fazer o Dia da Coragem. Coragem é um tema super importante para nós. A gente acredita que a liderança corajosa é a que faz a diferença no mundo. É aquela que transforma as realidades aonde a gente vive, né? E quanto mais líderes corajosos o Brasil tiver, mais chances de a gente ter um Brasil melhor de forma global. Então, a gente vem trabalhando esse tema de liderança corajosa em startups, em empresas grandes, em diversas esferas. E ter um dia para a gente poder falar das startups, das empresas grandes, da autenticidade, né, e da diversidade. Precisa ter muita coragem para ser diverso, foi muito positivo. E eu acho que vai ser difícil fazer o Dia de Coragem 2, porque eu senti uma verdade, uma abertura ímpar das pessoas, que acho que a gente teve sorte, não sei, inspiração, sorte, no espaço tão curto de tempo, conseguir pessoas tão boas para estar aqui com a gente, dividindo hoje a verdade delas com a gente. Então, para mim, todo esse exercício é um exercício de coragem, eu frio na barriga, naquele momento, vamos, ai meu Deus, ai, a gente inventou, e a gente é maluco, né, porque a gente não faz 3 horas, né, a gente fez 9 horas de conteúdo interrupto, sem parar, sem respirar, sem ir no banheiro, né, de coragem. Então a gente é maluco também, a gente já joga lá em cima. E eu queria agradecer muito a parceria de vocês, a coragem de vocês, de toparem esse desafio, de a gente estar junto nesse dia a dia, nessa jornada, e de todo mundo orgânico e todo mundo que participou desse dia de alguma forma, né, comentando aqui, participando e entrando. Então, é isso. Eu passo a bola para Vanessa. É difícil falar, né, o que listar pontos. Eu acho que, até seguindo na linha do Rony, esse dia como um todo foi uma grande coisa, né? Então, é um evento que há 25 dias atrás, então, dia 6 de maio, é o Dia da Coragem. Vamos fazer um evento para isso? Vamos. De repente, é isso, virou. Então, tá bom, a gente vai fazer 4 blocos. E aí, a gente foi convidando. Eu acho que uma coisa é muito importante da gente trazer, né? A gente estava desde o começo de queremos falar sobre a coragem e todas as suas manifestações. Então, tá, vamos arranjar todo mundo que conhece, vamos para trazer toda a pluralidade que cabe dentro desse tema. E aí acabou que no começo, gente, não eram 9 horas ininterruptas de conteúdo, tá? Foi virando, que assim, chegou hoje, eu abri ali 1 minuto a minuto e, gente, é isso, né? Então tá, a gente vai falar
um dia inteiro de tanta coisa que você vai fazendo, foi a hora que chegou, tá, agora é a hora. Mas eu achei o gostoso disso, na verdade, da gente ter tantas pessoas diferentes, tantas coisas, temas, né, vivências, jornadas, deu para pegar todos os pontos e os pontos de cada um aqui também. Eu acho que foi muito gostoso a gente trocar com as pessoas dessa forma sincera, porque era a gente conversando sobre o que a gente gosta, o que a gente sabe, o que a gente faz com pessoas que gostam, que fazem. Então, eu acho que isso foi, para mim, essa foi a melhor coisa desse dia. Não foi um evento para falar, olha, é o seguinte, a gente fez, estudou, tá aqui, é isso, isso e isso. Para você ser, você tem que ir para lá ou para cá. Foi muito além disso, né? Foi uma troca de vários lugares, com perspectivas e pontos, e lugares de fala diferentes para tentar trazer o mais completo de, afinal, o que é a coragem? Acho que ela não tem uma definição única, né? Apesar da gente saber que é a ação que vem do coração, que tem várias atitudes ou formas de lidar com o medo, com a vida, que facilitam ou propiciam a coragem, mas eu acho que no final do dia de hoje a gente consegue entender que, na verdade, é a pluralidade, a união de forças e pessoas, né? São as pessoas que fazem as coisas, que fazem as mudanças, que fazem as transformações, que querem, que têm vontade. E, para mim, dividir isso com, sei lá quantas pessoas estiveram aqui hoje, mas foram muitas. E que bom que eu não vi todas em todos os momentos, senão eu ia ter ficado muito mais nervosa, porque tá, essa coragem de vamos fazer? Vamos, mas chega aqui na hora, vocês não sabem as confusões que eu fiz nos bastidores de nervosismo, tá? Mas passou, superou com a coragem, a gente veio aqui, ó, e falou direitinho. Para mim é isso, gente. Esse dia foi sobre pessoas, sendo que elas são e só trazendo a história delas. Para mim essa foi a mágica, Rony. Essa foi a sorte que a gente deu. Trazer pessoas para falar sobre elas, sobre as vivências delas, né? E é isso. Fica essa coisa linda. É isso, e agora, Pri, como foi para você? Que responsa. Bom, agora eu vou pegar, falando do tanto que a gente falou de gancho, essa sorte, né? Quando o Rony me falou, eu fiquei pensando nisso por um tempo, né? De trazer pessoas, mas eu acho que é muito da conexão, das relações, da que se faz, a que se paga para o bem, para o mal, que se colhe, né? A gente chamou pessoas, a gente pensou muito quem a gente ia chamar, né? A gente pensou em pessoas que têm a ver com a gente ou não tem, a gente conhece, não conhece, mas foi todo mundo escolhido com muito carinho, com muito cuidado, né? E foi cada pessoa que ia passando, que vinha aqui, vinha dando seu recado, do seu olhar, do seu jeito. E eu fiquei foi muito gostoso o dia, foi passando, né? Claro que no início aquele nervosismo, mas foi passando, e uma pessoa falando uma coisa, a outra já estava assistindo, já linkava com outra. Então, acho que assim, foi uma sorte, sim, mas eu acho que também é um relacionamento, é um grupo que a gente vai puxando. E vamos botar o desafio aqui de ter coragem de fazer o segundo melhor ainda. Vamos fazer, vamos trazer um dia muito legal ainda, vamos depois. Mas calma, vamos agora fechar o dia de hoje. No Dia da Coragem, é um evento anual, tá? De coragem, é isso, gente. Exato. E assim, mais imersiva, Pri, com quem quiser, a gente bota em prática, a gente apresenta aí, gente, venham saber desses outros mais pontuais, mas essa rave aqui, 2022. Já foi, né? E algumas falas que ficaram muito fortes, as coisas em comum que a gente ouviu durante o dia, foi muito coisas ligadas ao autoconhecimento, né? O autoconhecimento ajudou a entender se teve coragem, se teve a falta de coragem, que eu acho que é tão importante também de falar, de medo ou da falta de coragem. Também ficou muito forte aqui nas falas quando a gente conversou durante o dia. O quanto é importante ter apoio, né, de equipe, de pessoas em volta para poder seguir, para poder ter a coragem, porque a coragem, às vezes, a gente vê muito da pessoa que está ali, mas o que teve em volta acontecendo para aquela coragem acontecer, para aquele ato, para aquela nova empresa, seja o que for, também são tão importantes e às vezes não aparecem, né? Mas, enfim, foram muitos papos, foram 9 horas e 10 minutos, sendo mais exatos até agora. Eu queria muito agradecer vocês também, ter participado, ter acreditado, né? Porque um dá uma ideia, outro dá outra, quando vê a gente só fala nisso, né? Parece papo de louco, e vamos embora. Obrigada, foi muito bom. Obrigado a todos, e eu acho que, só para fechar, foi um evento muito verdadeiro e autêntico da Orgânica. A gente é assim, no dia a dia, é assim que a gente foi o dia todo. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijo, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Até ano que vem.